Quando eu ouvi falar da teoria da Terra plana a primeira vez... Ai, meu Deus. E aí, eu já contei pra Yas que eu fui atrás, fui ver o que era, eu queria entender o que era. E aí, obviamente, né, a Má mora comigo, e aí ela viu, o que é? E tal, eu falei, um negócio que tô vendo e tal, bababá. E eu achei sensacional, porque ela chegou pro professor e perguntou, tipo, falou e tal, que eu tava vendo isso, não sei o que, não sei o que. E ele, em momento algum, tava ela com os amigos, foram conversar com o professor, e ele, em momento algum, falou, é ou não é. Ele virou e falou, o que vocês acham? Vamos ver, vamos pesquisar. E não sei o quê. E foi... Só que em momento algum ele chegou falando assim, 2 mais 2 é 4, tchau. E virou e foi embora. Não. Mas o que você tem de informação? O que você ouviu? Ele era professor ouvi tal do coisa. Ele era geografia mesmo, né? Geografia. Mas o que você ouviu? Tal coisa. Mas isso tal coisa aqui, eles explicaram por quê. Tal coisa. Não. Então. Porque aí não sei o quê. Aí ele foi. Aí no final eles entenderam e tudo. Mas eu achei sensacional que ele podia ter resolvido o problema em 10 segundos. Mas ele preferiu fazer... né? Ele poderia ter... Ele preferiu... Não. Calma. A dúvida não é absurda. A dúvida, ela é genuína. Tá tudo bem vocês terem dúvida. Vamos conversar sobre ela? Eu tenho uma história muito interessante sobre isso, que é o seguinte. Eu tava, acho que na minha 8ª série, ainda não tinha o tal do 9º ano, né? Tava na minha 8ª série indo pro 1º ano do ensino médio. E aí eu tive um professor de língua portuguesa que era filiado ao PT, sindicalista, assim, roxo e tal. Mas na sala de aula era impressionante. Ele não manifestava essa tendência dele. Tanto é que foi por causa dele, o professor Moisés, nunca vou me esquecer o nome dele. Ele foi o sujeito que introduziu o assunto da cota racial na sala de aula e, portanto, da minha vida, que eu não sabia que existia. E aí ele começou a me provocar de um jeito, até hoje, eu acho meio exagerado, né? Como eu não tinha um interesse muito grande por vestibular, nem por política, nem por nada. Eu era um aluno de mediano para mal, assim, naquela época. E aí ele pegou e tava falando de vestibular e em determinado momento ele pegou e falou: pessoal, vocês têm que começar a se preparar para o vestibular desde já, menos o Fernando, porque ele vai ter o benefício da cota racial e não precisa estudar tanto assim. Putz. Nossa, nessa hora eu me revoltei. Como assim, professor, não sei o que e tal, mas você não sabe o que é cota racial, vai pesquisar e tal. E aí eu comecei a pesquisar sobre cota racial, comecei a desenvolver o meu posicionamento contra, ele claramente era a favor, e em toda a aula seguinte, né, que a gente entrava no assunto, ele de alguma maneira me provocava a entrar cada vez mais no debate. E aí ele foi percebendo que eu estava formando a minha opinião contrária, em nenhum momento ele me impediu. Pelo contrário, ele foi me incentivando a pesquisar, para ter mais argumentos no debate, para debater cada vez mais. Né? Ele foi Exatamente. Engordando isso. E graças a ele, eu formei um posicionamento mais à direita, liberal, e ele nunca me impediu de... Hoje ele deve se arrepender, claro. Mas pelo menos na época ele não me impediu e continuou me incentivando. Não é bonito quando a pessoa de fato acredita na democracia? Exatamente. Sabe? Exatamente. É isso que eu falo. Não importa qual lado a pessoa está. Não importa. Desde que ela de fato acredite na democracia. Então, assim, não é lindo a possibilidade de a gente pensar diferente? Se você quiser uniformizar do seu lado ou do outro lado, todo mundo vai perder. Porque a hora que você não precisa debater o seu argumento, ele enfraquece, né? Exatamente. Se eu disser pra você, isso aqui é um abacaxi, você fala, é mesmo? Eu falo, tá bom, fica os dois idiotão aqui falando que são abacaxi. Aí ela chega e fala, não, caralho, é um microfone. Não vamos conversar com ela. Que ela falou que é um microfone. Ó, que louca. Pode, um negócio Às vezes me sinto assim. Então, é muito isso, assim, que força a nossa narrativa tem, a nossa ideia tem, se ela não for confrontada e ela não puder se provar. Não, eu quero conversar, eu não quero falar pra convertido. Eu quero mesmo que venha quem discorda. Vamos conversar mesmo. Porque daí gera o debate, né? Sentar aqui todo mundo concordar, né? Pois é. Toda unanimidade é burra. E você não se evolui como pessoa também, né? Claro, claro. E também porque nenhum dos dois lados tem sua coisa boa e nenhum dos dois lados tem sua coisa ruim. Pois é. Né? Então, se a gente afastar muito o outro lado, a gente não tá só se blindando. A gente tá perdendo também. Então, é essa conta que eu faço sempre. Eu queria te perguntar de uma situação específica que você viveu, que foi do atentado. Ah, verdade. Que atentado? Em 2018, a gente estava discutindo a reforma da Previdência do município, né? E os sindicatos, eles eram todos contras, porque o servidor público ele teria que pagar... Teriam que descontar do salário dele mais 3%.
E aí os sindicatos protestaram, até aí tudo normal e tal. E eu fui eleito o relator, né, da reforma da Previdência. E aí eu fiz um relatório, né, a favor da reforma, dizendo das economias que nós teríamos, da necessidade dela. E aí nesse dia, mais de 22 mil servidores foram protestar em frente à Câmara Municipal. E aí a gente votou, aprovou o relatório. E aí no final da aprovação, numa sessão longuíssima, eu fui para a janela do andar do meu gabinete, que era no 5º andar. Ver se ainda tinha gente se manifestando e tudo mais. Maldita hora. Fui na janela, olhei embaixo da câmara e ainda tinha uma multidão lá. Algumas pessoas começaram a me ver. E aí começaram a apontar lá, ele lá, Holiday, vai tomar no cu, não sei o que, bababá. E aí nisso eu falei, bom, melhor eu sair daqui, né? Mas não vou parecer que eu tô fugindo, vou mandar um coração, um tchau. Aí eu mandei um coração, um tchau. Quando eu ia saindo da janela, um barulho de vidro estilhaçando no andar de baixo. Aí logo em seguida um outro, uns 10 centímetros da minha cabeça. Aí todo mundo começou a gritar, é tiro, tiro. Todo mundo que tava no meu andar, né? Porque lá embaixo não ouviram nada. E aí, é tiro, tiro, tiro. Começaram a me afastar. Eu, gente, vocês estão loucos? Que tiro? Tacaram uma pedra. Aí falaram, não, mas como tacaram uma pedra? A gente tá no 5º andar, o pessoal tá lá embaixo, como é que uma pedra vai chegar aqui? Aí eu realmente comecei a achar meio estranho. Falei, não, mas não pode ser. Aí fui, eu tonto de novo, fui lá pra janela ver. Deixa eu ver se era tiro mesmo. E aí quando eu fui ver, tinha assim, era uma perfuração assim perfeita, bem circular, não tinha como ser pedra. E aí eu fiquei meio em choque, assim, eu falei, caramba, tentaram me dar um tiro. Aí na mesma hora, a gente chamou a polícia, né, porque ia precisar fazer a perícia e tal, e a cápsula da bala ia ter ali em algum lugar. Mas algum gênio, eu não sei se de propósito ou sem querer, chamou a equipe de limpeza. Veio uns 5 pessoal da limpeza nesse meio tempo, limpou o andar inteiro, varreu o vidro e nesse meio tempo deve ter varrido também a cápsula. E aí depois cercaram a área. Vê se o negócio de ser limpo, depois cercaram. Não tinha mais prova nenhuma, não tinha. Aí não tinha. Aí a polícia científica chegou, sei lá quantas horas depois. E aí pelo formato da perfuração, ela identificou ali que era um tiro, mas não dava pra saber de que arma, né? Aí dificultou demais não tinha bala. Não tinha bala. Provavelmente varreram nesse meio tempo. E ninguém viu a pessoa? Nada. Não, as câmeras de segurança estavam todas quebradas, porque foi de lá de baixo. Foi da multidão. Assim, pode ser que tenha havido da multidão ou pode ser que tenha havido de um dos prédios da frente. Ah, ok. Porque tem muitos prédios na frente de vários apartamentos. Então, ou alguém estava na manifestação, subiu e atirou do próprio apartamento, não sei. Mas até hoje não descobriram de onde veio, não descobriram nem qual era a arma, mas, claro, confirmaram que era tiro. Aí, por conta disso, por 1 ano, eu tive que ficar andando com escolta da guarda municipal. Mas depois eu deixei, porque não veio mais nenhum tipo de ameaça, não teve mais nenhum tipo de atentado. Que isso?